Olá, Ana. Boa noite. Como é que tá o som aí? Tá escutando? Dá uma acenada. Eduardo entrou. Mayra, Mairinha. Opa! E aí, E aí, Edu? Vini? Tudo bem? Tudo bem? Estamos aí, Tá me escutando bem? escutando claramente. Você também tá? Muito bom. Que ótimo. Hoje parece que a internet está ajudando bem. Tá ótimo mesmo, tô vendo. E tem bastante gente aí nesse momento também fazendo live, Ah, é? batendo papo. Eu abri aqui o meu celular agora e vi assim bastante gente, a fileira de pessoas fazendo live nesse exato momento. Isso sobrecarrega um pouco a linha, né? A Com internet. certeza. É. Mas vamos esperar um Esse é um pouquinho. horário muito concorrido, esse horário, né? Sim, sim, sim. É um horário bom. Aí o pessoal tá entrando aí, ó. Tô vendo, tô vendo. Mairinha tá aí já. Ó o meu pai aí. Ó o paizão aí. Vou esperar mais um pouquinho. Tá ótimo. E o Gabrielzinho tá em casa? Tá em casa também, Boa tava tarde. dormindo, deixei ele dormindo. É, Esse horáriozinho para ele é meio complicadinho, né? é. Ele Mas daqui a fica pouco muito ele, molinho esse horário. mas daqui a pouco ele acorda também e toca o terror, não? É. Ai, vai até 10, 11 horas. É só o soninho que ele fica nesse momento, mas depois vai aprontar de novo. Aí quando eu chegar, ele faz uma bagunça comigo. Faz uma bagunça. É. Opa, ó, o som tá bom, a imagem tá boa. É, que ótimo. Esperar mais um pouquinho. Para o pessoal entrando. Sejam todos bem-vindos. Simone, Simoninha aí também. Minha. Sejam todos muito bem-vindos. Essas lives que acontecem a segunda-feira. Ó, o Pedro Dutra, um grande abraço. Pedro, pega aí uma. Opa, boa noite, mestre. Boa noite. Pega um papelzinho também, uma canetinha. Eu sempre falo assim, Edu, para as pessoas quando a gente faz uma live, e principalmente essas que eu trabalho às segundas-feiras, a ideia dessa Certo, live é sempre trazer um profissional que traga um pouco da sua contribuição para o autoconhecimento. Eu acredito muito que a transformação da sociedade e do mundo em si, ela certo, parte por cada um de nós. E é muito importante a gente se conhecer. Então, o autoconhecimento ele é fundamental neste processo. certo. Daí que eu tive essa ideia nessa quarentena. Aliás, essa quarentena aí já fez uma porção de coisa já, de trazer vários profissionais para poder ajudar e contribuir com as pessoas, com todo mundo, né, que está assistindo. Espero que cada um divulgue cada vez mais para que a gente possa formar uma corrente de crescimento pessoal, um ajudando o outro. Então, toda Exatamente. segunda-feira, a ideia é essa, entendeu? É Que trazer um bom. profissional para poder compartilhar conhecimento, experiências, dar algumas dicas. Isso aqui é importante. O pessoal está Isso entrando. enriquece todos, né? Daqui a um minutinho a gente já começa, hein? Mas enquanto isso, a gente está dando uma abordagem aqui no início do nosso bate-papo. Fala aí, Lucia, falou o quê? Eu estou dizendo que essa ideia é muito boa, porque essa troca que há entre profissionais, pessoas capazes, competentes, né, são profissionais que têm uma responsabilidade pelaquilo que faz e passam, né? É muito Sim, importante porque enriquece muitas pessoas, né? sim, Nós sim. estamos vivendo um momento, então, esse negócio da quarentena, a gente vai entrar um pouco mais daqui a pouco, né? Mas é É. um momento de muitas dúvidas, né? A gente fica um pouco perdido o que fazer, que atitude tomar, o que está acontecendo com
com cada um de nós, né, nesse momento. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu acho muito importante. Parabéns já adiantado pela ideia, pelo trabalho. Eu acho muito bom. É verdade. E o meu foco, não está só em manter esse trabalho nesse período, não. Isso aí é uma coisa que vai fluindo, já está crescendo. Já tenho alguns profissionais já me procurando para poder contribuir, né, com o seu conhecimento, com a sua vivência, com a sua prática de vida. E é muito bacana isso. Eu estou tendo um feedback bem legal das pessoas. E como eu falei, e como eu sempre falo, pega um papelzinho e anota o que faz sentido para você. Porque tem coisas que vão fazer sentido, tem coisas que vão fazer sentido mais ou menos. Eu falo para também anotar, porque é um ponto de reflexão e talvez de melhora. É aquilo que não faz sentido de jeito nenhum, deixa para lá. Pode ser que no momento venha a fazer sentido ou que realmente não faça sentido na sua vida. Porque cada um é um universo, Perfeito. né? Cada um é um Perfeito. mundo, é um universo. Então, pessoal, vamos começar? Vamos começar. Boa noite a todos. Estou muito feliz aqui de estar mais uma vez com vocês nesse nosso bate-papo de segunda-feira, que é o meu trabalho conversando com o Vinícius Veiga. E dessa vez eu estou tendo um prazer enorme de convidar o meu irmão, Eduardo Veiga, é irmão de sangue. Eu tenho vários irmãos de vida, que eu falo muito, que eu gosto, que eu amo muito também, e tenho os meus dois irmãos de sangue, que são, assim, posso falar que são as paixões da minha vida. Eu sou o caçula, eu sou o mais novo, e eles estão comigo, eu estou com 48 anos. Eles foram sempre uma referência para mim, e o meu irmão Eduardo está aí. É um grande prazer, e obrigado por você ter aceito esse bate-papo, que eu tenho certeza que a gente vai agregar bastante coisa para as pessoas e para a gente mesmo, né, Edu? Porque quando a gente É fala claro. alguma coisa, a gente também está aprendendo. Exatamente. É. Eu estou aqui com papel e a canetinha aqui para anotar as É. coisas também. Ó. Ó, Ó. Sempre, sempre aprendendo, né? Eu costumo dizer o seguinte: nós temos que ser uma xícara vazia para poder sim, aprender mais e entrar conhecimento. Quem fica com a xícara sempre exatamente. cheia, dificilmente vai aprender alguma coisa. Exatamente. É. Eduardo, fala um pouquinho de você, que é para as pessoas poderem te conhecer, que talvez tenham pessoas que estão me seguindo, mas não Certo. conhecem você, o que, que você faz, o seu trabalho. Faz um resumozinho de quem é o Eduardo Veiga. Ok, vou fazer assim. Boa noite, pessoal. Eu tenho formação acadêmica em psicologia e administração de empresa. Administração, basicamente, eu nunca utilizei, nunca trabalhei em empresa como administrador. Mas foi até na faculdade de administração que eu conheci a psicologia, né? E aí me encantei com o que eu vi, só que eu busquei exatamente uma área clínica, e como eu era atleta, eu caí muito na área esportiva também. Claro que diversos outros profissionais apareceram, né? Exigindo, querendo que a minha atuação, e a gente acaba entrando. Eram empresários, eram pessoas que eu acabava dando uma consultoria. Mas eu fiz formação em Gestalt, que é uma escola de psicologia, e uma outra escola que eu estudei muito, eu não concluí a formação, mas como é que eu posso dizer assim, um pouco mais autodidata, é a psicologia transpessoal, que na verdade eu já venho estudando há muitos anos, eu já tenho formado 30 anos, a gente tem uma longa caminhada. Eu criei um trabalho junto com meus irmãos, que era o Open Mind Center, é um centro de educação e cultura, nós levamos ele durante um bom tempo, foram mais de 10 anos, e também criei um trabalho muito interessante chamado Contato Essencial, que eu trabalhei no Tijuca Tênis Clube, eu fiz 10 anos de trabalho com técnica de relaxamento, anti-estresse, era um trabalho muito enriquecedor, tive muitos resultados, trabalhei com esporte, trabalhei com futebol, trabalhei com taekwondo, trabalhei com jiu-jitsu, preparação de atleta, squash, vários profissionais. E vem até hoje atuando, estamos aí hoje atuando até nesse momento pela internet, né, usando os meios que nós temos Perfeito. hoje, né? A gente não para. O objetivo é sempre o enriquecimento da alma humana, né? Eu e meus irmãos, como o Vinícius está colocando aí, sempre tivemos um pouco esta vocação, vou dizer que a gente tem como profissão também, mas a vocação tem que estar no fundamento da profissão, né? Essa coisa de participar, de doar, de estar auxiliando as pessoas a terem uma percepção melhor das coisas, né? Uma mudança de conceito.
Então, o que eu posso falar um pouquinho agora, resumidamente, é essa que eu posso dizer, porque eu acho que já apresentou bastante. Já apresentou, é. É Né? verdade. É verdade, é verdade. E eu costumo dizer, você falou nessa parte da internet, das redes sociais agora, nós somos, né, eu, você e o nosso outro irmão, o Renato, nós somos muito sinestésicos de contato. Então, basicamente, a nossa entrega de trabalho é basicamente presencial. São os workshops, são as palestras, Isso. as aulas, né? O atendimento, tanto eu, terapia, na parte de terapia, você na psicoterapia, e eu também no trabalho do coach, e o Renato, é muito presencial. E eu já pensava no futuro começar a trabalhar na parte online, só que veio agora o Covid-19 com a quarentena e forçou um projeto meu que era mais para frente Pra frente. para eu fazer agora. Né? Então, É a gente está natural. correndo, eu ainda estou aprendendo ainda a trabalhar com o Zoom, com o Facebook, na parte de gravação e com o Instagram. Às vezes eu me enrolo um pouquinho, às vezes eu apago tudo, Você é, mas você é o caçula, mas eu sou o caçula hoje em relação à internet, essa coisa toda. Que realmente eu sempre tive dificuldade, né? Porque eu sempre vi olho no olho, contato corporal, sempre foi muito importante no é trabalho, muito né? importante. Essa leitura, né? É verdade, Então, verdade. Isso que a gente, vamos lá. pessoal, isso que a gente já está falando aqui, a nossa vida é dos três juntos, isso aqui já é já uma ponta para entrar no nosso trabalho, no nosso bate-papo de hoje, que é relacionamento. Eu acredito, Eduardo, que a natureza deu para o ser humano, desde há 200 mil anos atrás, quando surgiu o Homo sapiens, ele deu uma tarefa, a natureza deu para a gente, uma tarefa muito complicada, muito difícil, que é o relacionamento. Eu acredito que tudo na vida é relacionamento. Que se não for 100% dos nossos problemas, 99, 90 alguma coisa está ligado a relacionamento. Que é o relacionamento com a gente mesmo, é o relacionamento com o outro e o relacionamento com a natureza, com a divindade. Então, assim, grande parte dos nossos conflitos, dos nossos sofrimentos, eu acredito que venha do relacionamento. E esse Certo. momento agora, Eduardo, que é da quarentena, a gente estava até conversando isso juntos, presencialmente, né, eu, você e o Renato, sobre o que está acontecendo no mundo. Não é só no Brasil, não. Violência contra a mulher, crianças sendo maltratadas, Abusadas, verdade. casais se separando. Você vê que como é difícil esse processo de relacionamento. E aí eu já começo já, Eduardo, perguntando para você, por que isso acontece? Por que é tão difícil o ser humano se relacionar? Certo. Vou tentar dar uma abordagem, uma visão assim, em relação ao o que é o relacionamento, né? Você falou de relação com eu comigo, né? Ou seja, tudo começa no eu, né? Com o eu. Eu preciso ser o sujeito, aquele que vai identificar e fazer as coisas. Você pode ter uma relação com objetos, é uma coisa. Você pode usar os objetos de uma maneira ou de outra. Você pode ter a relação com uma pessoa. Essa relação com a pessoa é que é o que nós vamos trabalhar. Mas a Sim, base, onde tudo começa, é a mesma coisa. Relaçar, né? Vamos relacionar, tem a ver com troca. Você precisa manter uma relação com uma coisa, porque é uma coisa viva. Ela representa algo para você e você troca. Ou seja, você olha aquele objeto ou aquela pessoa e recebe algo daquilo. Isso é o relacionamento. O que as pessoas precisam entender é que o relacionamento é algo vivo. Ele não é algo que começou e é igual sempre. Ele é algo que precisa de ser sempre alimentado. Diariamente, sempre no nosso dia a dia, ele tem que ser alimentado. Na relação comigo mesmo, na relação com o outro e na relação minha com a natureza, com o universo, né? Ao qual eu estou inserido. O sim, problema está exatamente que tudo começa em mim e eu não percebo isso, né? A relação começa em mim. Eu começo a perceber o mundo a partir das janelas, que eu chamo das janelas da percepção. Você, né, trabalhando com PNL, né, fala dos sim, 5 sentidos, né? sim, Ali você começa a ter um contato com o mundo. Você começa, daqui a pouco, a filtrar essas percepções, né,
esses estímulos que vêm e vai criando conceitos, você vai criando crenças. E aí os filtros vão aumentando. E aí você começa a se relacionar com um tipo de pessoa, com outro tipo de pessoa, você começa a escolher tipos de objetos, cores, conforme esse conjunto de crenças que você tem, né? E isso é alimentado diariamente. O que as pessoas não entendem é que é algo que precisa ser alimentado. E o pior do que isso, esse ser alimentado ainda exige uma outra coisa. Ela exige que haja uma evolução nisso. Você não pode alimentar mantendo sempre aquilo no status quo. Por quê? Porque você vai ficar num ciclo, né, que as coisas não evoluem, não mudam muito. Então as pessoas, de repente, estão numa relação, só para a gente dar um exemplo, e depois de 20, 30, 10 anos de relação, por exemplo, vamos dizer assim, ela olha para o outro e diz assim, quem é essa pessoa que está comigo? Na verdade, ela não conseguiu ver nunca a pessoa, né? Ela viu, ela vivia e se relacionava com um monte de conteúdos que ela tinha projetado naquela pessoa. Não sei se eu estou sendo claro, né? Então, ela não gosta da pessoa, ela gosta na pessoa. Ela gosta daquilo que ela gosta, que ela olha na pessoa e vê. Quando ela começa a olhar o outro e ver que o outro não é bem aquilo, isso aí causa um problema para ela, né? Porque ela já está vendo o outro como um outro sujeito, diferente daquilo que ela percebia. Então, isso é um ponto super delicado. Uma questão das relações que as pessoas... Quando você lida com um animalzinho, com um objeto qualquer, mantendo uma relação, a via parece mais no sentido de uma mão única. Quando é com uma pessoa que há essa troca, né, a coisa começa a não ter tantas vezes o controle que você gostaria. E a coisa se torna diferente, ou seja, é mais delicado lidar com as suas crenças, né, com aquilo que você carrega dentro de si, porque o outro está interferindo agora. O outro está dando a sua opinião, está participando, né, vem com as diferenças dele. E aí a relação pode não andar do jeito que você esperava ou acreditava, né? Deu para mais ou menos pegar ou sentiu, quer mais uma informação em relação a isso? Isso, pessoal. Qualquer dúvida, escreve aí, pergunta alguma coisa que a gente vai tentando responder. O que a gente não souber, a gente promete que corre atrás e vai responder no outro momento. Mas vamos lá, Odu. O que você falou com relação à percepção através dos sentidos, isso é bem interessante, que na programação neurolinguística é um ponto fundamental da onde parte uma pressuposição, né, a suposição da suposição, onde diz que o mapa não é território. Ou seja, cada um tem a sua percepção da realidade. E quando que começa isso? Aí eu estou entrando na programação neurolinguística. Nós recebemos um estímulo qualquer. Esse estímulo é captado pelos nossos sentidos. Os nossos sentidos já são falhos. O que a gente consegue captar é muito pouco, é muito pouco. Então, a nossa visão não é igual. A minha, da sua, e de várias outras pessoas. A nossa audição, como a gente escuta, não é igual. Uns escutam o som mais grave, mais agudo, mais alto, mais baixo. Uns escutam o som vindo mais de cima, outros vindo mais de baixo, mais daqui, mais dali. Já são coisas diferentes. Na parte sinestésica, algumas pessoas sentem muito calor, o que para você, quando eu aperto a sua mão, o seu braço, oi Vinícius, está muito forte, para o outro é fraco, ou é mais ou menos. Então os nossos sentidos, eles já funcionam como um filtro dessa realidade que foi apresentada. E aí, começa a passar por novos filtros, que são os nossos valores, as nossas crenças, a nossa história de vida. Perfeito. Aí tem as omissões, generalizações e distorções, que são processos naturais do ser humano. Passando por isso, vai para a nossa mente, em forma de pensamento, que começa uma elaboração desse pensamento. É a formação da ideia. E aí chama, às vezes, de mindset, da nossa forma de pensar. Da forma de pensar o mundo. Então, só daí, a gente já percebe que a gente não tem a realidade. O que nós temos é uma percepção da realidade. E com isso, cada um é um universo. Porque ninguém é igual ao outro. Ninguém percebe a realidade igual ao outro. Então, esse ponto, Eduardo, eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente, quando estiver no relacionamento, olhar para o outro e saber que o outro é um universo. É um universo, perfeito. Que tem uma percepção da realidade diferente da minha.
E daí Isso é importantíssimo, isso. é importantíssimo isso. E as pessoas não entendem. E aí elas querem impor, muitas vezes, a realidade dela, o ponto de vista Na dela, relação. né? Porque, Isso. assim, o que é o ponto de vista? O ponto de vista é vista de um ponto, que vista por um outro ponto se torna um outro ponto. Esse é o ponto de vista. Certo, Né? Então, certo. cada um tem o seu. Então, essa percepção de que cada é um universo, eu acho que já é um grande passo. Principalmente se você se abrir para Isso. isso. Né? Você tem que se abrir. Vai lá. Eu gostaria só de ilustrar um pouco mais, aproveitando esse gancho seu, essa questão, voltando ao que eu falei do eu, né, do indivíduo que se constrói, né, ele começa primeiro a se relacionar objetalmente com as coisas, até que ele consegue perceber o outro como sujeito, né? É o que eu sempre digo, o sujeito é aquela pessoa que é capaz de decidir e se sujeitar àquilo que escolheu. Assumir a responsabilidade é por aquilo que faz. Primeiro porque, como você bem colocou, a gente não tem como captar o real, né? Nós temos uma representação das coisas. Nós Isso. vivemos de maneira representativa. Né? Eu percebo desta maneira, você percebe de outra e eu assim o outro. Né? O que eu acho que é importante nesse momento, já entrando um pouquinho no nosso tema em relação ao relacionamento na quarentena, é que a ideia da quarentena, ela traz, acho que, duas coisas fundamentais. A ideia do isolamento, né? E do distanciamento. Por exemplo, em casa, se você tem a sua família constituída na sua casa, você tem talvez um distanciamento um pouco maior, né? E com relação às outras pessoas, né, você tem o isolamento. Você está isolado, né? Sim. Você não está tendo uma relação com as pessoas assim. E aquela que você tem proximidade, você está distante. O tempo todo é uma relação delicada, né? A pessoa vai para a rua, você já desinfeta a pessoa, tem gente que joga álcool, joga água sanitária com água, né? Até a Ruda, Diluída. não, até a Ruda, bota a Ruda. Até a Ruda, Ruda, a Ruda eu não sabia da Ruda. Ah, da Ruda eu não sabia. Mas então, aí o que acontece? Isso são coisas que a gente nunca fez antes, né? A gente vivia de um modo muito mais relaxado, né? E de repente, sim, o distanciamento e o isolamento, eu gostaria da questão do isolamento, é só pensar no que seria, num extremo, uma solitária para um cárcere, né? Uma pessoa que fica presa, né? Eu vi, abrindo um parêntese, experimentos de psicologia transpessoal, onde existem tanques de isolamento sensorial, onde você coloca a pessoa, então os sentidos todos são abafados, né? Ela fica numa solução salina, numa câmera que ela não vê nada, ela não ouve nada, ela não tem nenhum paladar, né? Nada, ela não tem estímulos nenhum. E naquele isolamento que ela fica flutuando, né? naquela bolha, vamos dizer ali, ela começa a viver somente aquilo que está na mente dela. Então, ela começa a alucinar, ela tem que produzir alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Como ela não tem estímulo externo que mantenha a personalidade dela, o ego dela, que foi aquilo que a gente falou que é o conjunto de crenças construídas durante uma vida, né? Sim. Ela não tem como manter aquilo. E aí acontece o quê? Ela começa a entrar em alucinações, em delírios, porque aquele ego está precisando de nutrição e de fora não está vindo. Aí ele vai ter que começar a olhar para dentro. Então, o isolamento agora, para algumas pessoas, né, não tão forte como um tanque de isolamento, mas está acontecendo exatamente a mesma coisa. Está havendo uma desestruturação personalística, ou da personalidade daquela pessoa, do ego, por falta de repetir e fazer aquilo que habitualmente ela fazia. Entendeu? Aquelas crenças, aqueles conjuntos, necessitam daquelas pessoas que ela convive diariamente, daquelas que ela escolheu para conviver, das 5 principais pessoas que diariamente ela convive, né? Para manter o que ela acredita que ela seja, né? A personalidade dela. Que muitas vezes não é totalmente o que ela é, né? O eu dela está mais profundo nisso, né? Aí quando ela vai fazer terapia, vai fazer um trabalho, ela começa a descobrir mais sobre esse eu, essa identidade mais profunda dentro dela mesma, né? Então, a questão do isolamento em relação à nossa estrutura de relacionamento, ele vem provocar o quê? Exatamente uma sacudida, um terremoto. Diversos valores estão sendo colocados à prova.
sim. Você está o dia inteiro com uma pessoa que às vezes, que é a sua esposa, né, o cônjuge, que você só vê às vezes 2 horas por dia. Você sai de manhã e volta à noite, você vê 2 horas. Você está 24 horas olhando para a mesma pessoa, É né? verdade. Aí a coisa fica delicada, né? Porque você não E está eu acostumado. não está acostumado. Não está acostumado. E o pior de tudo também, a pessoa não está muitas vezes acostumada a ficar com ela mesma. Porque quando ela está no trabalho, na rua, indo para lá e para cá, ela não tem tempo. Ela não tem tempo nenhum. E agora ela tem todo o tempo do mundo onde ela se depara com ela mesma. Com Ela ela se mesma. vê. E aí, muitas vezes, isso pode ser um sofrimento danado. Se enxergar, se ver, se sentir, ver as suas. Começar a ter que olhar para si. E aí, se isso já começa a ser complicado, olhar para si já é complicado, e aí quando você vai olhar para o outro, Exatamente. piora mais ainda. É por isso que você falou no início que tudo parte da gente, né? De Tudo nós. parte de cada um de nós. Ó, E alguém uma escreveu coisa aqui, ó. que Eu digo que muitos moravam juntos e não viviam ou conviviam. Isso, é o que eu digo sempre, né? Eu falo sempre para meus pacientes, meus clientes, todos, que às vezes você tem uma casa, mas você ainda não conseguiu constituir um lar, né? Isso, às vezes é uma casa, você mora, mas você não se realiza, não é um lar. E você tem que Ah, construir o lar. As pessoas não entendem, que não acham que o entendem. lar é uma coisa pronta. Não é. É Ele é algo verdade. construído. É É, porque nós estamos acostumados, numa sociedade como a nossa, né, que há uma ideia de consumo muito grande, né, que as coisas são prontas, que elas vêm prontas, né? A gente casa, acha que está tudo certo. Casou, o resto da vida estamos casados. Não é nada disso. A relação mais próxima vai mostrar mais do que somos, né? é Vai verdade. denunciar tantas coisas que carregamos em nós e que às vezes não vemos e não gostamos, né? É, E é. sempre jogamos para cima do outro. O outro é assim, não sou eu que sou assim. Terceirizar o inferno é o outro, né? O inferno é o outro, não tem Sartre como. falava isso, Tá? Falei. o inferno é o outro. O O inferno é inimigo é o o outro, outro, né? o inimigo é o outro. Exatamente. Pô, isso que você falou, eu acho bem interessante. Tem um psicanalista e psicólogo chamado Luiz Hans, que ele fala que todo casal, antes de casar, deveria passar por um processo psicoterapêutico para descobrir quais são os pontos fundamentais de um relacionamento. É Quais são os interessante. atributos? Quais são os atributos para você se relacionar bem? Ele fala muito isso, Certo. porque ele fala que as pessoas elas se juntam na paixão, e como você falou, e convivem durante muitos anos, apenas 2 horas por dia, né? Acorda, muitas vezes não tomam café da manhã juntos, o marido sai, a mulher sai, leva o filho na escola, aí depois voltam os dois à noite, e às vezes jantam juntos, põe o filho para estudar, para ler, ou então dá uma internet para o filho poder brincar, porque o pai está sem paciência, a mãe também. Vão dormir e Isso. perguntam assim um para o outro: como é que foi o seu dia? Ah, foi bem, foi mais ou menos. Dormem e aí amanhece e continua nesse ciclo vicioso. E aí, quando se Exatamente. depara com 24 horas por dia, o que, que eu faço agora? Exatamente. Exatamente. Você Passando. vê o que você está falando é tão interessante. Já há um tempo atrás, eu comentava com alguns clientes meus em relação à separação de certos casais que aconteciam no momento em que eles se aposentavam. Né? Por que, quando eles se aposentam, exatamente a relação, agora que eles iam viver a vida, a relação acaba? Acaba exatamente por isso, porque eles não aprenderam a conviver. Eles não aprenderam a se relacionar. E como essa imaturidade emocional, psicológica deles é tão grande, que eles têm o recurso, né? Os filhos, em geral, já estão criados, aí resolvem se Sim. separar. Quando eles É, poderiam, na verdade, usufruir de uma vida madura, mas não têm maturidade. não Eles tem não mais. cresceram. É, Eles ainda têm 16, 15, 18 anos, 20 e poucos anos, né? E aí sim. esse é o problema da adolescência, que nunca acaba, né? É, Você não consegue perceber a si mesmo, o seu eu, aceitar aquilo que é feio em você. A sim. autoaceitação é algo muito importante. Você só vai ter uma autoestima elevada, você pode criar motivação. Mas para atingir uma verdadeira autoestima, você tem que primeiro ter uma autoaceitação. Você tem que Sim. compreender, observar aquilo que é pequeno em você, aquilo que é fraco em você. É, Aí você trabalha esses pontos. E aí você vai ter uma autoestima melhor. Mas fora isso é mentira.
É uma motivação que faz você bater palma, pular de alegria. Uma semana depois você está se arrastando de novo, né? Com uma condição de uma pessoa que não vai para frente. Aí, às vezes, você vai para um médico, outro médico, terapeuta, você vai para um... Olha, eu já peguei alguns pacientes que já tinham passado por 15 terapeutas, reclamando deles. Aí eu falei, olha, você vai reclamar de mim também, porque o que você está querendo, vai reclamar. Você não vai encontrar, né? Eu costumo falar isso, né? Tem algumas coisas que são interessantes, que a gente pode falar aqui. Eu estava lendo um livro oriental, até lembrei quando você falou da xícara, tá cheia, né? No início, né? É uma história zen, né? Muito bonita, da xícara cheia, né? Sim. Se a sua xícara está cheia, você não pode provar do meu chá. Você tem que esvaziar a sua xícara, né? Você quer provar do meu chá? Você quer participar daquilo que eu tenho a oferecer? Porque eu quero oferecer, né, a você o que eu tenho, né? E quero receber o que você tem. Mas as pessoas às vezes não querem, elas só querem dar, passar, como se elas fossem fecundadores, né? Como se as suas sementes e os seus pensamentos são os melhores do mundo, né? Aí a coisa complica, né, cara? Isso é delicado. Esse ponto que você falou, eu acho bem interessante. A gente tem que estar aberto a aprender sempre. A natureza, a cada momento, ela mostra pra gente a beleza que existe no diferente. Porque muitas vezes o conflito é que faz a gente crescer. As pessoas confundem conflito com confronto. O conflito é importante que ele motiva a gente, ele faz você pensar, ele faz você refletir. Esse é o conflito. Se está tudo igual, se é tudo parado, você entra na estagnação. Não há movimento. Né? É estagnação. Estagnação é morte. Então, o conflito, a diferença que tem no outro, desde o momento que você esteja aberto a aprender, você se coloca no lugar do outro, tem a empatia, né? De se colocar no lugar do outro e observar o ponto de vista do outro e vice-versa, aí é grande chance do crescimento. Então, os conflitos, eles são importantes, desde o momento que a gente se abre para o aprendizado. Agora, se você não se abrir, aí vai virar confronto. E quando há confronto, tem um ganhador e um perdedor que, na realidade, ambos estão perdendo. Ambos perdem. É que negócio. Ou os dois ganham, numa relação, ou os dois ganham, ou os dois perdem. Né? Porque aí a relação não existe. Se é uma relação. Por isso que eu falei, esse relaçar, né, relacionar, tem sentido de mão dupla, eu acho importante essa noção de que todo dia eu sustento esse laço, né? É um laço que nós criamos. Vai por aqui e volta por aqui. Né? É um círculo que é alimentado. É um fluxo. É um fluxo vivo, vivo, né? Ele precisa. Tem sempre o biofeedback, a coisa de troca. Eu passo para você e você passa para mim, sempre. E podemos crescer nisto, aí a relação se transforma em algo maravilhoso, ou ela se decompõe. Né? Sim. Aí eu digo, os dois perderam, né? Porque a relação acabou. Aí você vai construir outra relação, né? Mas a perda de uma relação é uma perda de uma relação. E o mais interessante, eu vou lhe falar, que uma vez falaram assim para mim, mas aí foi um paciente, né? Sem entrar em detalhes assim, ele falou da morte de uma pessoa que ele perdeu, né? Aí eu falei que a relação não acabou porque a pessoa morreu, né? Não acabou, porque ele consegue relaçar aquilo de tudo bom que houve com aquela pessoa dentro dele. Enquanto que a pessoa que está viva, que ele acabou a relação, às vezes foi tão ruim, tão destrutivo, né? Que não existe mais nada. Então, nem a morte é capaz de acabar com uma relação. Eu gostaria só de dar outro toque aqui, em relação me veio uma palavra aqui, estudando a filosofia oriental, talvez já tenham escutado falar na palavra samsara. A samsara é uma palavra que tem um sentido, chamam de a roda de morte e renascimento. Está ouvindo bem? Estou ouvindo. Ah, tá. Roda de morte e renascimento. As pessoas acham que isso se refere exatamente a morrer e renascer em outra vida, né? Aquela coisa toda. Não, isso é um processo diário. Diário. A cada minuto está acontecendo o processo. Nós repetimos hábitos que se tornam vícios diariamente, não percebemos. Nós levantamos desde a manhã, pegamos o nosso chinelinho perto da cama, aí vamos no banheiro, fazemos tudo automático. Tudo automático. Sem a menor presença. Né? Eu não fico presente para tudo que estou fazendo. Isso até é um exercício, né, que eu acho que é muito importante para esse momento,
é observar. Observar o que está acontecendo, a presentificação. Estar presente no aqui e agora. Porque eu digo sempre para os meus pacientes, a mente, né, e as emoções, a emoção então é muito fluídica, né, ela tem uma plasticidade de mudar de uma hora para outra. Né? Os sentimentos são algo mais fixados, né? Mas os pensamentos, como eles mudam muito, né, nós temos que, às vezes, observar o que está acontecendo de fora dos pensamentos e das emoções. Então, é dar a chance. E o único meio de fazer isso, primeiro, é no aqui e agora. E qual é a única coisa em nós que está no aqui e agora? É o nosso corpo. O corpo, ele presentifica você. É isso aí. O corpo, ele te toca, ele te coloca aqui nesse momento. É por isso, ó, a Moniquinha personal está aí também, ó, grande amiga. Moniquinha, ó, o corpo. Olha a educação física aí. É isso mesmo, movimento corporal, respiração, presença. Para fazer a conexão, trazer. Né? Muitas vezes eu peguei pacientes com diversos problemas, depressivos assim. A primeira coisa que eu fazia, mandava eles fazer, eu falava assim, você está num buraco, numa depressão, no buraco. Você, para sair de lá, você tem que fazer o quê? Olhar para cima. Aí eu mandava a pessoa olhar para cima. Aí eu falava assim, respira. Aí ela começava a respirar. O que aconteceu? Eu estava fazendo o exercício de olhar para cima, estava abrindo, alongando essa região e o tórax, né? Tirava o nó da garganta e o peito apertado. Isso. Aí eu falava, poxa, olha o resultado que eu estou tendo, que estava me ajudando a nível psicológico. Isso aí. Então, a introdução de uma atividade onde a presentificação é o corpo é fundamental, até neste momento. Não se pode deixar de esquecer que você tem um corpo agora. Se está comendo demais, preste atenção. Se não está fazendo atividade nenhuma, preste atenção, porque o corpo vai gritar. Vai gritar. E a tua cabeça também vai gritar, né? Vai gritar, porque é aquilo que na programação neurolinguística a gente fala que o corpo e a mente, eles formam um processo sistêmico hoje. O tempo todo, um está interferindo no outro. Então, aquilo que você faz com o seu corpo vai influenciar nas suas emoções e no seu pensamento. E aquilo que você pensa influencia nos seus estados internos e no seu corpo também. Então, é importante. E o que você falou da mente, do pensamento, é verdade, né? A nossa mente, ela vaga passado, futuro, ela vai embora. Quando você traz para o aqui e agora, que é a presença, que é o corpo, respiração, sentir a presença, e aí que está a grande coisa da vida, né? A gente está sempre ou no futuro ou no passado. E exatamente no presente, né? Por isso tem tantas doenças hoje. Tantas doenças hoje relacionadas à ansiedade e ao estresse, né? Você vê a questão, né? Você falou a questão do passado e futuro, isso é fundamental, essas questões. Você tem uma experiência, se torna passado, você consegue lembrar. Aí você viu aquilo, vivenciou, sentiu aquilo, né, como algo ruim, você não quer que aquilo aconteça de novo no futuro. Aí você projeta no futuro aquilo que você não quer. Né? Você lembra que eu conversava com você há um tempo atrás, que muitas pessoas profissionais ficavam em dúvida com aquilo que eu estava falando em relação à questão do medo do desconhecido, né? Eu falei para você que eu não acredito no medo do desconhecido, né? Até comentei com você uma vez que eu falei assim, pega uma criança pequenininha, bota ela na frente de uma jaula de um leão, abre a jaula, ela vai entrar e vai ser devorada pelo leão. Por quê? Porque ela desconhece o perigo, ela não tem medo, né? Agora, o que acontece? Você tem o conhecimento daquilo, você projeta. Então, aquilo que você não quer que aconteça, você projeta no futuro, né? Sim. Você não quer ter aquela experiência de novo ou aquilo que você sabe que pode acontecer. E você começa a viver aquilo antecipadamente. Começa a gerar uma ansiedade absurda. Então, exatamente. Então, o que a pessoa? Ela está sendo uma coisa, quer tornar-se algo lá no futuro, que também ela não é. Deixa de ser o que ela é aqui agora aqui. Sim. Eu tenho dito para meus pacientes, gera sofrimento. Gera sofrimento. Gera sofrimento. Eu coloco assim, medo está relacionado ao passado. Experiências, medo. Sim. Futuro, ansiedade. E presente, dúvida. Você pode ficar com medo, ansioso. Ou simplesmente tem a dúvida, que é uma bifurcação, tomar a decisão. Se errar,
faz de novo. Se errar, faz de É, novo, né? Mas você tem que tomar decisão. Você tem que decisão. decidir. E parar de Entendeu? terceirizar, né? Isso aí é E muito parar de importante, ter. pessoal. A gente, Com certeza. generalizando mesmo, a gente tem mania de terceirizar as coisas, de jogar a culpa no outro. A culpa está no marido, na esposa, no filho. A gente nunca assume para si a responsabilidade de fazer as coisas. É sempre o outro. A culpa é do outro. Não, para. O que você pode fazer? Isso tudo que você falou agora, eu falo muito da gente estar muito atento a cada dia ser a nossa melhor versão. Como é que você pode ser a sua melhor versão? No trabalho, no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido, na internet. Como você pode ser a sua melhor versão a cada dia? Isso é relacionamento. É Isso. você se relacionar com você mesmo, é você estar melhorando a cada dia que passa e melhorar sua relação com o mundo. Edu, Perfeito. eu queria te perguntar uma coisa aqui que eu peguei de um psicólogo. Ele é o John Gottman. Ele fala aqui sobre, ele catalogou quatro pilares que ele achou assim. Ele reduziu bastante, podem ter mais coisas, e se você quiser acrescentar mais coisas, você acrescenta, à vontade. Certo. Mas ele fala que esses quatro componentes, eles acabam com o relacionamento. Acabam com o relacionamento. O primeiro, excesso de crítica. Presta atenção aí, pessoal. Certo. Ó. O primeiro, excesso de crítica. O segundo, é o desprezo, é o sarcasmo. A pessoa está falando com você, conversando, e muitas vezes a sua esposa, o seu marido, o seu filho, e você trata com Isso. desprezo, com sarcasmo. Terceiro ponto, você está sempre na defensiva. E o quarto e último ponto, você é irredutível na sua forma de pensar. O que você acha disso, Gato? O primeiro aí é excesso de crítica. A gente pode ir um por um, pode ficar mais fácil para o Isso. pessoal. Tal. Excesso de crítica, né, que ele fala, o John Gottman. O que você acha isso É, na relação? vamos voltar àquela questão que eu falei de perceber aquilo que eu tenho e o que o outro é. Né? Quando eu começo a perceber o outro, né, às vezes não é bem o que eu esperava. Né? E eu começo a criticar demais. Eu acho que a ideia da crítica, eu sempre falei isso, a crítica às vezes não é tão ruim. O problema da ruim é a crítica como censura, né? Censurar o outro, limitar. Porque às vezes você está fazendo uma observação, né? E ela pode Sim, ser tomada como crítica, né? sim, Até sim. mesmo numa relação, né? Você às vezes não tem a menor intenção de agredir a pessoa. Você Entendi. está querendo sinalizar alguma coisa para ela, né? No sentido de que houve um erro, alguma coisa. Aí vem um Sim, tato grande que você tem que ter, né? Para é não virar verdade. uma ideia de crítica ou, pior ainda, uma censura, né? Você está Eu acho dizendo, que então, que, por exemplo, que a crítica, ela pode ser levada como sendo um feedback. sim, eu acredito que sim. Pelo menos, eu sempre falei isso para os meus pacientes, todos, meus clientes, em relação que eles deveriam sempre falar para o parceiro as coisas, sempre dar o Sim, retorno do que estavam observando, né? E tanto interessante. deles quanto deles próprios. Então, a questão do excesso, claro, pode virar excesso de crítica, né? O problema não Sim, está na sim. crítica, está no excesso de crítica, No a excesso falta de de crítica. controle, que aí já vira uma Sim. coisa patológica, né? Eu Toda digo hora assim, tem criticando, pessoas que são toda patológicas hora e criticando é um patogênicas. saco. Sim. Percebe isso, né? A pessoa tem um Sim, problema, mas às vezes o problema não se expande tanto, mas é como a pandemia, né? Ela tem um problema, é patológica e é patogênica. Ela transmite sim. aquilo e vai contaminando todo o ambiente que ela está. Então, voltando, o excesso de crítica é que eu acho que eu acredito que seja o problema. E eu estou Entendi. simplificando a crítica num ponto de ser somente uma observação, de um ponto pontual, e a crítica como algo ruim, como censura. Eu colocaria Legal. assim. Bacana. Aí cai naquela questão que a gente conversou há um pouco antes do conflito, né? A crítica em Sim? si, ela vai gerar um certo conflito, que é um lado positivo de você. Agora, se você ficar sempre criticando, você vai gerar um confronto. É mais ou Confronto, menos isso, não perfeito. é isso? A gente Isso, sai da parte do exatamente. conflito e entra na parte ruim, que é o confronto. Legal. Volta para Bacana. aquela questão que nós falamos do passado, presente e futuro, né? Sim. Quando você está numa situação dessa, você está na dúvida, presente.
A dúvida está Sim. aqui agora, né? Aí tem a ansiedade lá no futuro, que você projetou daquele lado, ou o medo em relação ao passado. Você vai estar Sim. exatamente em cima dessa questão. Bacana. Vamos Segundo lá. ponto, ele fala sobre desprezo e sarcasmo. Isso é coisa Desprezo e delicada, sarcasmo. sabe? Eu acho muito delicado a questão do desprezo. Toda pessoa que eu vi desprezar a outra, eu percebi nesses pacientes um sentimento de inferioridade muito grande. A pessoa que despreza, ela tem um sentido de inferioridade, né? É impressionante. Ela faz isso, esse desprezo, para parecer que ela é mais forte. Mas é só para agredir o outro. É porque ela não tem como atuar, né? Ela não Perfeito. tem o que fazer. Às vezes ela não sabe nem o que falar. Aí ela faz essa cara, faz aquele desprezo, né? Aquela coisa, porque ela sabe que agride o outro, né? Sim, Mas isso é porque ela está pequena. tá E se ela pequeno. tivesse maior, eu sempre digo, Vini, o violento é alguém que é impotente, é incapaz. É incapaz. Você não vê uma pessoa com grande potência, quem sabe a sua capacidade, Sim. quem está bem autocentrado, não é violento. Ele está Não é bem violento. com ele. Ah, Agora, aquele que se sente impotente, fraco por baixo, esse é violento. Ele está sempre na defensiva. Ele tem sempre medo que você faça alguma coisa contra ele. Então ele já te agride para você não chegar perto dele. não chega Entendeu? perto. Então, não é? A questão do desprezo, então, eu vejo muito por aí, pela inferioridade que a pessoa sente em Isso é relação ao muito outro, ruim, né? principalmente você se relacionando com alguém, né? Marido, esposa, filhos. Isso é muito ruim. E nesse momento, então, de Acaba. quarentena, deve ser um horror. Deve ser Eu muito acho que ruim. esse desprezo, se a gente puder pegar assim, eu acho que é um fator tácito no processo de destruição da relação, sabe? Sim. Tácito. Porque quando chega a esse ponto do desprezo, é quando uma coisa que eu acho que é o pilar central da relação, que é o respeito, acaba, entendeu? É. Uma relação não é sustentada por amor. Muitas relações que eu vi acabaram com as pessoas se amando mesmo. Agora, o respeito, ele fundamenta. O É a respeito base. é uma base. Se você é capaz de É. respeitar, é uma É por coisa. isso, é por Você, isso que eu, é por isso que entrando só dando uma tadinha uma observação. rapidinho, a própria relação com o filho, primeiro vem o respeito, depois vem o amor. O amor não vem sem o Exatamente. respeito. Não. Dificilmente, Exatamente. dificilmente você vai ter amor se você não tiver o respeito primeiro. E as Exatamente. pessoas, né, só para dar uma, que faz parte Muito do bom. Não, mas eu relacionamento acho que é também. muito bom isso, porque eu vi muitos pais tiveram problemas com filhos que foram muito amados, mas esses filhos não respeitavam os pais, né? Não compreendiam a relação, a ideia de uma paternidade, a ideia de que nós temos um problema, acho que na sociedade, que nós valorizamos sempre o que é novo, né? O que vem pela É. frente, o novo, o novo, o novo. E esquecemos aquilo que foi construído durante uma civilização, ou várias civilizações, né? A sabedoria Hoje das nós idades. A sabedoria sabedoria das das idades. idades, exatamente. É uma visão, exatamente. Os nossos ancestrais construíram alguma coisa. Pô, vamos ver o que eles deixaram. É Será isso que aí. tudo é ruim? Não, vamos olhar para alguém que trouxe uma ideia. Peraí, ideia nova? Ótimo. Como é que saiu isso aí? Como é que surgiu? Né? E isso é a base de uma relação, cara. A Faz relação uma começou, relação. foi bom. Foi bom, e por que não pode continuar sendo? Né? É isso aí. Então, depende de nós. Vamos O lá. terceiro item eu não peguei. O terceiro O ponto terceiro. é defensiva. Estar sempre A na defesa. defensiva. É o terceiro ponto. Entendi. Está na defensiva. De repente, como eu também não ouvi, a defensiva que ele talvez se refira, eu não sei o conceito que ele trabalha, né, sobre cada um desses. Eu simplesmente estou falando em cima da minha visão disso aqui, né? Sim, Eu não sim. sei. Eu acho que a questão da defensiva também vai entrar um pouco na questão da inferioridade. É isso que eu ia Entendeu? falar. Para mim também é isso. Vai entendeu? Talvez quando eu tracei o conceito lá, a defensiva estaria um pouco ligado a isso. Para mim Eu também. fico na defensiva se eu não compreendo. Aí são os medos internos que eu carrego, né, cara? Se eu não trabalhei isso, né? Sim. Isso vai estar comigo. Cara, eu digo, não adianta colocar embaixo do tapete. Não adianta. Vai ficando cada vez mais alto o tapete, você vai tropeçar e vai cair. É. Um dia você cai. Vai Então chutar não o tapete. esconde. Ele levanta,
Já era. Exatamente, vai cair. Vai cair. E o último ponto, ele fala em ser irredutível. Aquela pessoa que é Ah, irredutível. eu acho que aí já entra arrogância, né? Ser É. irredutível é ser o dono da verdade, né? É você achar que você está certo, né? E Só não tem existe a jeito. tua verdade. É a tua verdade, né? Eu Só vejo, existe a vi tua muito verdade. isso, vi muito isso. Vi muito isso. Mas é engraçado que e ser irredutível e a defensiva ou o desprezo sempre caminham juntos, né? Porque tem um lado que é o irredutível, né? E o outro que está na Sim, defensiva, ou, né? Ou ali que não vem à tona, não acontece, né? é Tem verdade. sempre essa. Está sempre polarizado, a relação não aparece sozinha, né? Não adianta. É polar. É polar. Eu costumo dizer o seguinte: pessoal, imagina assim, nós somos um círculo. Eu sou um círculo, a minha esposa é um círculo. A gente vai se uniu. Existe um ponto de interseção entre a gente. Interseção. Perfeito. Esse ponto de interseção é o que nós somos comuns, mais comuns, é o que a gente vê, gosta, mas existe um ponto que não se toca, que não se toca. E quanto mais Perfeito. a gente trabalhar e focar e ir expandindo esse ponto de interseção, melhor vai sendo o entrosamento do casal. Mas para isso, ambos Perfeito. têm que estar abertos, ambos têm que estar indo na mesma direção, ambos têm que ter a mesma ideia do que é um relacionamento, do que é uma família. As buscas têm que ser iguais. Eu vejo o casal hoje em dia, as pessoas muito preocupadas na sua autorrealização. Ok. Mas a sua autorrealização, ela está baseada em quê? Em a outra pessoa ser sua muleta, só apenas? Você não está pensando também que ela também tem que ter a sua autorrealização? E se vocês se Perfeito. juntarem, né? Como é que fala, hein? Um mais um, a É soma é sempre mais que dois. sempre mais que Que dois. dois, É. né? Eu vi também olha que legal. Eu vi eu li falando sobre o hidrogênio e o oxigênio, a junção do hidrogênio com o oxigênio. Dois hidrogênios se juntam a um oxigênio, formam Certo. uma terceira coisa que é totalmente diferente, que é a água. Mas o Perfeito. hidrogênio não deixou de ser hidrogênio. O oxigênio não deixou de ser oxigênio, mas quando Eles estão ali. juntou os dois potenciais, surgiu uma terceira coisa que é muito maior do que eles. Do que Então, eles, é. se o casal pensar nisso, porque eles são diferentes, são seres diferentes. Se ele pensar nisso, que o somatório dos dois vai surgir uma coisa muito maior, o Perfeito. impulsionamento da família, uma vida mais leve e mais plena, tem muito mais chance disso acontecer. Você deu exemplo, falando da interseção, de algo que eu sempre falo, é a questão do nós, né? O nós, ele é feito de dois eus, no mínimo dois eus, né? Então, Sim, quando você diz você é um eu e a outra pessoa é um eu, ambos criam um universo que é o nós. É a nossa sim, família, é o nós. O nós só pode com dois eus, dois sujeitos, dois né? sujeitos. E não um sujeito-objeto, né? Não Sim. há essa relação. É de sujeito para sujeito, de um para É. o outro. Aí cria-se o nós. E o nós é exatamente essa relação que você está falando, É que por isso que existe um de não interseção. pode se anular, né? Não pode haver Não pode, anulação. Um não pode se anular, o não outro não pode. pode se anular. Tem que ser os dois sujeitos para poder ter o nós. É porque Não nós não é? vamos ter muito tempo, mas exatamente. É, Porque muitas vezes um eu prepondera sobre o outro, porque esse eu, às vezes, aqui, ele começa a ver que o outro faz coisas e ele começa a deixar na responsabilidade no outro. E ele vai sim, minguando, vai apagando. Quando ele vê, ele se sente muito inferior. Ou seja, na verdade, não é culpa desta outra pessoa, né? É sim, que a sim. relação, a relação polar não aconteceu adequadamente. Há Verdade. necessidade da sustentação do seu eu. Eu sempre mostro, Sim. as diferenças é a melhor coisa. Nós Isso. somos iguais, a humanidade é igual pelas diferenças. Vamos lá. É isso aí. Somos todos iguais porque É, somos todos diferentes. Nós todos diferentes. temos 2 minutinhos aqui, 3 minutinhos. O que você poderia passar para as pessoas, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Fique à vontade. Tá, obrigado. O que eu diria é o seguinte:
foquem um pouco no seu interior, não no sentido egoístico, mas em casa, faça uma reflexão, faça uma atividade. Outra coisa, respirar, como o Vinícius colocou e eu falei, é fundamental. É fundamental para que possamos acalmar a nossa mente. Né? Uma pessoa sábia é uma pessoa inspirada nela. Né? Ela é inspirada. Quando a gente ama, a gente respira profundamente. Quando a gente está depressivo, a gente tem dificuldade de inspirar. A gente só fica que nem panela de pressão. O tempo todo, para fora. Então, temos que inspirar, trazer o ar para a vida para dentro. E começa aí. Inspirando, se a gente conseguir inspirar na hora que vai agredir, que vai falar alguma coisa, a gente não vai tomar essa medida, essa ação negativa, destrutiva. Por quê? Eu respirei 2 vezes antes de falar. Foi ótimo. Então não falou o que não deveria ter falado. Melhor, porque conseguiu respirar. Então eu digo, respirem, se inspirem, né? E busquem cada vez mais a relação, a afinidade, o afeto, o carinho. Nós somos seres mutáveis, podemos mudar. Nada está fixo. Podemos ser uma versão, como o Vinícius falou, de nós mesmos muito melhor. Então é o que eu digo a todos. Não desistam de si mesmos. Desistir da relação, desistir do outro, muitas vezes, pode não parecer, é desistir de si mesmo. De si mesmo. Você está desistindo daquilo que você está vendo e não está gostando. E isso está em você. E aí você vai mudar de parceiro, vai mudar 10, 15, 20 vezes e vai repetir o mesmo drama. Porque não assumiu ainda essa mudança. É verdade. Dudu, ok? Passa o seu contato. O pessoal às vezes pode querer se comunicar, alguma dúvida, passa o seu WhatsApp. Qual é o seu contato pessoal? Passa aí. Meu contato? O meu e-mail, chamano@gmail.com, meu e-mail. Meu WhatsApp é 21 981 25 1601. 981 25 1601. Esse é meu WhatsApp. Beleza. Okay? Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Quem não pegou o e-mail do Eduardo ou o telefone dele, quiser falar com ele alguma coisa, perguntar alguma coisa, é só, se não pegou agora, entre em contato comigo depois pelo próprio Instagram mesmo, tá? Gratidão pela presença de todos. Eduardo, obrigado, irmão. Te amo, tá? Obrigado aí. Tá bem, te amo. Deus. Beijo em todos. Participaram. Tá bom. Vamos marcar outras para a gente bater o papo aí. Vamos sim, tem muita coisa boa para falar. E ajudar as pessoas. Isso aí, eu acho que a nossa missão de nós três é essa, né? É contribuir para um mundo cada vez melhor. Então, é o nosso dever. Fiquem ligados, tá? Na segunda-feira que vem tem mais. Para essa semana eu já estou anunciando já o próximo profissional que vai estar aqui presente, batendo papo com a gente, contribuindo. Isso é uma iniciativa que eu tive agora na quarentena, como várias outras que estão surgindo, que é um filho meu que nasceu, que eu conversando com o Vinícius Veiga, eu pretendo continuar isso direto depois. E vamos em frente. Parabéns. Conto com vocês, beijo no coração e obrigado, tá? Beijo.